Olá, meu nome é Murilo. Eu vou primeiramente tentar apresentar o surgimento da aquarela dos universais e, em seguida, apresentar as três principais correntes de pensamento que estavam discutindo nessa aquarela. Então, o a aquarela dos universais, ela tem seu surgimento num comentário do Porfírio, né? É meio que um livro do Porfírio, onde ele tentava apresentar, né, fazer uma facilitação, digamos, para o leitor entender as categorias de Aristóteles. Tipo, ele tentou ser mais didático, assim, e tal. Só que acontece que na introdução desse livro, ele escreveu o seguinte trecho, abre aspas. Assim, por exemplo, sobre os gêneros e as espécies, se elas subsistem ou se encontram somente nos simples pensamentos. Se, uma vez que subsistam, são corpóreos ou incorpóreos, e se não são separados ou subsistentes nos sensíveis e em meio a estes. E no caso, esse trecho ele escreveu é, como tentando explicar uma problematização que ele enxergou nas categorias de Aristóteles, né? Um certo furo, algo que o Aristóteles não teria respondido. E só que ele declarou que ele não tinha ainda, digamos, capacidade para responder isso. E ele deixou em aberto. E a partir desse trecho, desse questionamento, dessa problematização, foi onde surgiu a Aquarela dos Universais. Aquarela dos Universais foi uma discussão sobre a natureza dos universais. Se eles são reais, ou seja, se eles subsistem, e se sim, onde eles se encontram. Né? Se eles subsistem dentro da metafísica ou subsistem no mundo material. E isso acabou que dividiu em três principais linhas de pensamento: os realistas exagerados, os nominalistas e os conceitualistas. No caso, os conceitualistas era o grupo onde se encontrava Pedro Abelardo. E agora eu vou passar a fala para o colega Luiz. Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu venho falar sobre o filósofo francês Pedro Abelardo, ou Pierre Abelard, um filósofo do século XII que influenciou bastante o pensamento da Idade Média e algumas de suas ideias ainda nos dias de hoje continuam repercutindo. Pedro Abelardo se destacou principalmente por temas ligados à teologia, à lógica e à filosofia como um todo. E um dos temas em que ele abordou foi a questão dos universais. Sobre esse tema, nos deteremos um pouco mais ao abordar a sua obra Lógica para Principiantes, traduzida pelo professor Dr. Rui Afonso da Costa Nunes. Então, nesse passo seguinte, vou fazer a leitura de algumas de suas ideias retiradas do livro e, no momento oportuno, vamos buscar então discuti-las de uma forma um pouco mais aprofundada. Todo universal é, naturalmente, anterior aos seus próprios indivíduos. Mas uma coleção de quaisquer coisas é um todo integral quanto aos indivíduos de que se constitui e é naturalmente posterior às coisas de que é composta. Os universais significam, de certo modo, diferentes coisas por meio da designação, não, porém, constituindo um significado procedente delas, mas apenas pertencente a cada uma. Parece que o universal nunca é completamente um apelativo, nem o singular um nome próprio, mas estão um para o outro como o que excede e o que é excedido. O intelecto, na compreensão de um nome universal, concebe uma imagem comum e confusa de muitas coisas. Quando eu escuto a palavra homem,
uma certa figura surge em meu espírito, a qual de tal modo se relaciona com os homens individuais, que é comum a todos, mas não é própria de nenhum. O significado dos universais é isolado, nu e puro. Os universais não denominam separada e determinadamente. Os universais são não sensíveis quanto ao modo de significar. A universalidade que a coisa confere à palavra, a própria coisa não a tem em si mesma, e, por certo, a palavra não tem significação por causa da coisa. Então, no momento oportuno, a gente vai discutir um pouco das ideias de Abelardo sobre os universais. Obrigado. Agora, nesse segundo momento, eu vou tentar sintetizar melhor tanto o que defendia Abelardo quanto o que defendiam essas outras duas correntes de pensamento. Então, eu vou começar pelos realistas exagerados. Os nomes entre os realistas exagerados eram o Anselmo e o Guilherme de Chaput. E eles defendiam que os universais eles eram entidades que existem por si próprias, independente da apreensão humana. Ou seja, eles eram entidades que subsistiam. E eles defendiam, principalmente, que esses universais eles subsistiam como entidades meio que dentro da mente de Deus. E eles seriam a priori em relação ao mundo material, onde o mundo material ele seria então feito unicamente por indivíduos, né? E eles tentaram fazer isso para justamente conectar tanto as categorias do Aristóteles quanto com a metafísica platônica do mundo das ideias, onde agora essa região inteligível, o mundo das ideias, seria, digamos que a mente de Deus, que seria onde os universais subsistiriam. E aí temos também os nominalistas, que os principais eram Alberto Magno e São Tomás de Aquino, e eles defendiam que os universais eles não subsistiam. Eles eram não mais do que palavras e conceitos criados pela mente humana, onde os universais eles só existem conforme o homem existe e conforme o homem conceitualiza o mundo material. Mas e que esses conceitos esses universais eles teriam pouco ou quase nada de relação real com o mundo material, assim, eles são puramente palavras, conceitos. Os conceitualistas eles defendiam uma tese que era como um meio termo entre os realistas exagerados e os nominalistas. Para os conceitualistas, os universais eles não eram a priorísticos em relação aos individuais, eles coexistiam. E essa coexistência ela se dava da seguinte forma: basicamente, dois elementos, dois seres que pertencem a uma mesma categoria, ou, por exemplo, dois animais de diferentes espécies. Eles, por serem ambos animais, eles dividem padrões semelhantes, que seria justamente o que vai juntar eles como sendo animais, o que difere de um ser que pertence a uma outra categoria. Como uma caneta. Uma caneta é um ser que pertence a uma categoria diferente dos seres que pertencem à categoria de animais. E isso tu consegue enxergar a partir de que eles não têm semelhanças, exatamente. As semelhanças que eles têm se dão de categorias ainda mais básicas que eles dividem. Então, aí tu consegue transformar isso em questões um pouco mais específicas ainda, como dentro dos animais nós temos os mamíferos. E pegar o exemplo de dois mamíferos, o homem e um boi. Ambos são mamíferos. Portanto, para os conceitualistas, ambos eles devem dividir padrões semelhantes, eles devem ter traços em comuns, que é o que juntam os dois na mesma categoria.
Esses traços, no caso do boi e do homem, seriam os traços mamíferos, que é o quê? Pelos, mamas e placenta nas fêmeas. E dessa forma, para os conceitualistas, os universais, eles são esses padrões que aparecem na natureza, na realidade, no mundo material, e esses padrões, eles se transformam no que nós chamamos de universais a partir da abstração humana desses padrões. O ser humano, ele olha para a realidade, ele abstrai esses padrões e transforma eles nos universais. E é isso.